Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dueck e toda semana eu trago um convidado especial para compartilhar conteúdos exclusivos sobre carreira, sobre negócios, sobre internacionalização, gestão de marketing, vendas, finanças, inovação, tecnologia e outros assuntos que os empreendedores precisam aprender com quem está fazendo acontecer na prática. Então, se você quer crescer na sua carreira profissional, seja no seu negócio ou até nos seus investimentos, acompanhe semanalmente os nossos episódios gravados diretamente aqui de Miami com empreendedores que estão fazendo acontecer tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E hoje, meu ouvinte, eu tenho uma dupla aqui, um casal, uma família querida, que eu tenho o prazer de chamar de amigos, de parceiros e de pessoas que convivem no dia a dia da nossa plataforma do BR Nation, mas a gente vai falar muito sobre a carreira deles, as experiências deles dois. Eles que são referência aqui no mercado aqui do sul da Flórida. Recebemos um casal que representa a força da visão empreendedora, de inovação e da coragem de recomeçar, mesmo após décadas de sucesso consolidado no Brasil. Eu acho que você vai se identificar com essa história. Estamos falando de Ricardo e Silmara Leoncini, publicitários de formação. Opa, nem sabia disso. Esse programa é bom por causa disso, viu? Eu descubro tudo aqui na hora, viu? Empresários por vocação com mais de 30 anos de atuação no setor automotivo. Esse eu gosto, hein? Trabalharam com grandes marcas como Toyota, GM, Ford, Honda e BMW, liderando projetos de consultoria e treinamentos que modernizaram o relacionamento com o cliente e profissionalizaram as redes de concessionárias no Brasil. Em 2018, decidiram cruzar fronteiras e recomeçar nos Estados Unidos. Eu gosto desse nome, recomeçar. Desde então, vem empreendendo com sucesso em diferentes setores, como hotelaria, entretenimento e, mais recentemente, no segmento de móveis e decoração de alto padrão. Na minha opinião, um dos showrooms mais bonitos que eu já vi na minha carreira no mercado imobiliário. A gente vai falar disso daqui a pouco. Hoje comanda uma das mais completas lojas do sul da Flórida, a B-Home, oferecendo soluções integradas de design de interiores, mobiliário e reforma residencial de luxo. Uma história inspiradora de reinvenção, coragem e visão de futuro. Ricardo e Silmar, um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Primeiras damas, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Prazer é nosso, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com você. Muito bom. Meu amigo Ricardo, que bom que você veio aqui, hein? Pô, André, muito Pô, vocês não estão vendo aí, mas tá todo mundo chique aqui. Acho que eles estavam chegando numa festa. prestigiando, né, a BR Nation. Muito prazer, tá ótimo estar com você, como sempre. Adoro muito sua presença. Nossas longas conversas, né? Muito aprendizado com você. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. Longas conversas que a gente vai ter hoje aqui também com o nosso ouvinte. A gente sempre gosta de começar conectando as pessoas. Porque eu não acredito em sucesso profissional sem entender a origem das pessoas. É uma coisa que como propósito, vocês me conhecem, sabem que eu valorizo muito e eu acho que é muito legal a gente compartilhar isso com o nosso ouvinte. Não existe sucesso profissional sem sucesso pessoal. E eu começo sempre com a pergunta da origem de vocês, da família, de onde vocês vieram, dos pais, da parte da educação, da parte de cultura, que eu acho que isso é a base, o alicerce para vocês serem empresários tão bem-sucedidos, principalmente aqui nos Estados Unidos. Fala um pouquinho de você, Silmara, primeiro. Bom, eu comecei trabalhando muito cedo, né? Então, aos 13 anos, Eu também, mais umas 13 anos, hein? comecei trabalhando numa loja de artigos infantis, que na época era muito renomada, São Paulo. em São Paulo, no Shopping Morumbi. E depois eu mudei para uma loja que era em frente à Fórum, Nossa, no Morumbi? no Morumbi. Você sabe que foi a primeira loja da história da Fórum, né? Exato. Em E era 86. e ali no Fashion. Sim, primeira exatamente. loja da história da marca. E aí eu trabalhei lá por 7 anos. E depois eu saí para uma oportunidade na Credit Card, uma empresa que é administradora de cartões de crédito. Trabalhei lá por mais 2 anos também, gerenciando equipes, implantando os processos todos de cartões de crédito. E o meu relacionamento, o meu contato, as minhas conexões eram com bancos, que eram os nossos clientes realmente.
E depois eu parti para uma empresa concorrente, fui convidada para gerenciar uma área da empresa concorrente e passei lá por mais 6 anos. Legal, trabalhando. legal. Mas vamos pegar um passo antes, da família. Família. Me fala um pouquinho da tua infância, dos seus pais, seus irmãos. Eu nasci em São Paulo. Que bairro? Em São Paulo, no bairro de Butantã. E cresci lá com os meus pais. Eu tenho um irmão. Tenho uma família grande, porém não muito próxima, porque eu morava em São Paulo e a minha família morava ou em São Bernardo ou em outros estados, então nós não tínhamos muito contato, né? Quando criança, sim, porque eu passava todos os domingos na casa do meu tio. Era ponto de... Que legal. Era o ponto de encontro da família. Então eu cresci com esse hábito, né? De todo Sim. domingo nós almoçarmos na casa dos meus tios. E depois crescemos, ele veio a falecer, e aí a família acabou distanciando um pouquinho, né? Porque ele realmente que era o elo. E juntava, que né? juntava. Já aconteceu isso com a minha avó também. É. É a mesma história, todo domingo ia na casa dela. E aí eu, morando no Butantã, tinha... E você estudava, me fala um pouquinho da tua formação acadêmica. Eu sou publicitária, né? Me formei no Mackenzie. Ah, legal. Com ênfase em marketing. Me formei em 94. Tá, eu formei em 95, tamo junto, hein? Tamo junto. Me formei em 94, que foi excelente, adorei o curso, né? E aí depois nunca trabalhei exatamente numa agência de publicidade, porque na época eu já trabalhava. Sim. E eu optei por continuar minha carreira. Legal. Na empresa em que eu trabalhava. Muito bom. Os meus pais, a minha mãe trabalhou durante muitos anos em loja também, lá no Morumbi, durante Guerreira. 13 anos. Varejo eu respeito. 13 anos. E meu pai, ele era professor e autor de livros de matemática. Que legal. Que bom, muito bom saber essa parte. Sim. E você, Ricardo, me conta um pouquinho da tua infância, a história da tua família, teu começo de carreira, formação acadêmica. Bom, eu sou descendente de italianos, né? Meus avós eram italianos. Leontini. Meus pais... uma família muito simples, né? Meu pai era pintor de fábrica, minha mãe dona de casa, nós éramos em 5 irmãos. Eu era o caçula, bem caçula, né? Minha mãe me teve com 46 anos. Eu acabei perdendo o meu pai com 13 anos, quando eu tinha 13 anos, né? E foi realmente um baque aquilo, você muito jovem, perder o pai é complicado. E mais minha mãe deu conta, assim, com louvor, se tornou a minha mãe e meu pai, eu tinha uma amizade muito profunda com ela. E estudei uma boa parte da minha vida em colégio público, e aí meus irmãos me ajudaram. Qual bairro? Na Lapa. Na Lapa. Fui para um colégio particular, ali o Santa Clara, que me deu uma base de formação muito boa, tanto de relacionamento como de formação educacional mesmo, né? Minha mãe tinha uma base muito boa, mas a escola pública é muito diferente, né, do que uma escola privada, né? Então eles se esforçaram muito e conseguiram me dar essa formação numa escola particular, né? Eu tive vários relacionamentos positivos ali, muitos amigos, até hoje a gente mantém amizade. E quando eu tinha 15 anos, aquela minha vida me incomodava um pouco, sabe? De você ter uma vida muito simples, né? A gente tinha um tênis por ano, que quando dava para ter, né? O quichute, que a gente adorava, nossa, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E tinha o Rainha, que era para sair, né? É verdade. Bamba. Tinha um Bamba também, enfim. E quando eu tinha 15 anos, eu resolvi que aquela vida não deveria ser para mim. Eu não queria aquilo, me incomodava, né? Eu comecei a estudar na Barça, procurar coisas assim, né? Entregamos a idade, aqui o livro da Barça. Toda a biblioteca pública tinha. Experiência, vamos dizer assim, né? E aí eu decidi que eu queria empreender, que eu queria ser empresário. Aí me meti a vender camisa, não vendi nenhuma, me meti a vender bijuteria, enfim, e fui indo. Mas eu fui testando a minha capacidade, né? Até que eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na área de publicidade. Eu já cursava o curso de publicidade na época, lá na FIAN, no Morumbi, que era muito conceituada a faculdade na época. Eu nem sabia disso, eu estava mais querendo me formar, né? Queria ter um curso de formação e a publicidade me atraía. Acabei indo para a Auto Latina, que era uma companhia, era a Ford e a Volkswagen. Sim, eu lembro da fusão. Maravilhosa, uma companhia assim maravilhosa, me deu uma base maravilhosa e me criou muitas oportunidades, né? Em São Bernardo. Era em Santo Amaro, Santo Amaro? No prédio, a matriz não sabia. Um prédio maravilhoso ali, né? Muito legal. As fábricas eram em São Bernardo, né? Exatamente. E aí eu pude aprender um pouco da cultura alemã
e Americana. Sim. E era um conflito absurdo. Ah, imagino. Mas para mim foi um baita de uma Foi que ano isso? 86? Isso foi 89. 89? Eu entrei lá em 89. Eu lembro que tinha estagiário. o Mas foi Apollo e o Versalhes, né? Tinha os Verona carros. e o Apollo. Verona e Apollo, Apollo. mesmo carro da símbolo. Versalhes e Santana. Ó, você que se identificou entregou a idade aí também, viu? Não sou eu que tô ficando velho, não. Nem eu. E aí, só que ali era um mar de oportunidades, né? Porque era uma companhia muito grande. E eu comecei a perceber que ali eu podia me fixar. E agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes ali. E acabei me consolidando nessa indústria. Eles queriam me contratar como funcionários, eu preferi não, porque eu já via muitas oportunidades. Acabou meu estágio e eles falaram, ó, não tenho como te contratar como empresa. Até que surgiu um problema ligado à Fórmula Ford, que eu já cuidava naquela época, né? Já ia... Pô, essa parte eu não sabia, hein? Tô me interessando. Fórmula Ford, que a Volkswagen e a Ford tinham rompido as relações e já não tinham mais conexão, harmonia entre as empresas para gerar negócios entre si. Porque quando estavam juntas, você fazia uma nota fiscal e em qualquer fábrica retirava o que você precisava e estava tudo certo, né? Aí acabou tendo dificuldade. E me chamaram, como eu ia muito para a fábrica, no chão de fábrica, conversar com as pessoas que sempre precisavam de alguma coisa quando eu era estagiário, me chamaram e falaram, olha, Ricardo, temos um problema aqui que nós não temos motor para fazer a corrida. E aí, você pode nos ajudar? Era o motor do O Escort? motor era o AP 1.6 do... Ah, já era o Volkswagen? Era o Volkswagen. Ah, Também estava tá. equipando o Escort. Sim, né? sim. E aí eu falei, ok, vamos para lá. Me dá um carro e uma caixinha de camisetas e eu vou lá para a fábrica da Volkswagen em São Bernardo. E aí eu fui para lá. Bati na porta do gerente da unidade de motores, a secretária me atendeu, falando, jovem, né? Muito jovem. O que você quer aqui? Eu falei, eu queria falar com o gerente, mas eu trouxe aqui um presente para vocês. E era uma camiseta bonita, escrito Motorsport, né? Que era ligada, voltada para Fórmula Ford, uma camiseta super linda. E aquilo tocou a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não tinha esse tratamento. A fábrica é uma coisa muito fria, Sim. muito resultado. E aí chega um Principalmente jovem. a cultura alemã, né? Exatamente. Chega um jovem lá. Estava desesperado, obviamente, né? Mas não mostrando desespero com presente, aquilo abriu porta demais. Então a pessoa falou, não, vem aqui, eu vou te apresentar para o gerente. Conversando com o gerente, dei a camiseta para ele, ele falou, sabe o que eu queria? Que você, quando fizesse a corrida, me desse uma credencial para ir nos boxes. Eu falei, vai ser o maior prazer do mundo, mas eu tenho um problema hoje. Eu não tenho motor para fazer a corrida. Ele falou, não, então você não tem mais um problema. Você vai levar os motores daqui agora. Quantos motores você quer? Caramba. Acho que na época precisava de 30 motores. Alguma coisa O assim. presidente da Ford, acho que era o Duque de Ferrand. Não, Era Luke o pai de do Ferrand- pai do Gil. O Luke era diretor, que era o presidente na época era o Udo Cruz. Ah, tá. Porque era o pai do Gil de Ferrand, porque eu lembro que ele corria na Fórmula Ford. Isso, Gil. Correu Deus o comigo. tenha, o Gil correu nos comigo. deixou há Uma 2 das anos. pessoas mais maravilhosas que eu Sim. conheci. Ele, André Ribeiro. claro. Sim. São assim, são marcantes na minha vida Sim, até que hoje. Deus o tenha. Os Amém. dois nos Exatamente. deixaram muito cedo. E eu passo isso para os meus filhos, o que eles eram, sabe? Sim. Que eram pessoas realmente de muito valor. Bem, aí me levou na fábrica, e esse processo que estava de não conseguir o motor durava 6 meses já, André. Uma Caramba. coisa maluca. Saía na imprensa, eu devo ter recorde de jornal até hoje. Isso em disso. 1990, mais ou menos? Acho que foi um pouquinho mais, acho que É? foi 92. se não me engano. Tá. Porque meu estágio acabou em 91. Tá, né? entendi. Em 2 dias, os motores estavam na preparação do Elísio Casado. Acho que você chegou a conhecer o Elísio. Não, Ele era muito Elísio famoso na preparação de É. motores. Era assim, um cara absolutamente Eu conheci profissional. o Gigante, que tinha equipe também. Gigante, É. correu comigo, gigante. Ah, que legal. Aí, o que acontece? Em 2 dias a gente resolveu isso. E aí me chamaram e falaram, cara, você precisa ficar aqui. Eu falei, vai ser um prazer ficar aqui. Vou te pagar $500. Ah, não, $500, na época era baseado em dólar, né? Sim. Eu falei, não, 500 não dá pra mim, muito pouco tal. E aí fiz um comparativo com uma outra profissional ali e falei, o que você acha daquele profissional? Pô, aquele cara só dá problemas, né? Falei, então, se você me pagar a mesma coisa que ele recebe, eu venho pra cá. Aí eu também blefei, né? Porque os 500 pra mim tava bom. Sim. Não tinha nada. E aí topamos, fechamos o acordo. E a partir era daí, quanto? $2.500. Ô, louco! Pô! Era muito dinheiro. Você imagina, eu tinha 20, sei lá, em 90 eu devia ter uns 22 anos. Bem, André, com 25 anos, a minha empresa faturava R$1 milhão. Caramba! Tamanho mar de oportunidades que eu consegui observar ali. Que bom, E aí a que coisa bom. voou, conheci as filmagens. Aí que é. Peraí, calma.
Vamos dar uma pausa aqui, porque eu estou entrevistando um casal, entendeu? Precisa dividir aqui, ó, direitos iguais, porque eu ia perguntar para a Silmara primeiro. Depois você fala sempre a mulher. Fala assim, eu ia perguntar como vocês se conheceram. Nós nos conhecemos na época em que eu saí da empresa onde eu trabalhava, que foi até foi uma amiga minha que me convidou. Ela falou: Olha, Silmara, eu vejo potencial para você trabalhar com eventos. Você não tem que ficar trabalhando na companhia, você vai fazer muito mais dinheiro, terão outras possibilidades, você fazer networking. E ela me levou para isso. Ela trabalhava na época na Nestlé. Ela falou: Vamos fazer evento. Aí eu falei: Tá bom, então eu topo. Se você garantir a minha agenda, né, de eventos realmente toda semana, eu topo. E aí, fazendo eventos, eu participei do evento do Salão do Automóvel, Nossa, que era maravilhoso. que era maravilhoso. Gigante, né? Gigante. E foi bem destino mesmo para nós nos conhecermos nesse evento, porque ele não iria para o evento, o Ricardo não iria, que ele estava cuidando pela Ford, né, na época. E eu não faria Ford, eu faria Fiat. Já estava selecionada para trabalhar para o stand da Fiat. Entendi. E a minha gerente ali da agência, ela falou: Você não vai mais para Fiat, você vai para Ford. Eu falei: Como assim? Ele falou: Não, tá decidido. Eu falei: Mas eu já passei na seleção. Não, você vai. Eu falei: Ok, então eu vou para Ford. E fui trabalhar na Ford. E, na época, a pessoa que era o braço direito dele falou: Olha, você não vai para o evento, mas eu acho que você tem que ir. Porque a pessoa tinha visitado o evento, tinha me conhecido ali no stand, porque éramos parceiros de trabalho ali, né? Então, a gente precisava da empresa na época, que era do Ricardo e tal. E ele falou assim: Não, você precisa ir lá porque você vai conhecer a mulher da sua vida. Uau! Caramba! Assim, foi uma coisa. A nossa história, a gente conta para os nossos filhos, eles falam: Mãe, é uma coisa incrível, realmente. E aí nós nos conhecemos no evento, realmente, o Ricardo foi. E ele olhou e Mas falou... é um evento de uma semana, né? De 10 dias. 10 dias, né? 10 dias. Era, né? É. E foram 10 dias em que nós trabalhamos muito, porque trabalhava muito no evento. Abria 10 da manhã às 10 da noite, 10 da né? noite, exato. Então, trabalhávamos muito mesmo. E nos conhecemos dessa forma, trabalhando. E a partir daí, nós fizemos juntos outros eventos também. E a gente... É isso aí, Ricardo. Chegamos 29 essa história. anos. Ricardo, agora conta a tua versão. 29 anos depois. Eu só tenho que falar, acrescentar que foi o meu presente de vida. Que legal, que legal. Ela é minha amiga, minha companheira, minha sócia. Estão 25 anos juntos, ou mais? 29. 29. E 27 de casado. Parece que a gente se conheceu. Que legal, legal. E depois ela trabalhava, né? E foi tudo isso mesmo, né? Ela realmente, eu estava fazendo o lançamento de um carro, eu fazia parte do treinamento, acho que era o Escort, não me lembro agora. No Brasil todo, que a gente já cuidava da parte de treinamento, eu cuidava da parte de test drive, que foi um produto que eu criei lá dentro da Auto Latina. E deu muito certo, cheguei a ter 150 funcionários lá dentro, né? E eu abandonei, entre aspas, o evento para ficar no salão do automóvel e eu trabalhava de madrugada para tocar aquilo que eu precisava entregar, que era a parte de treinamento no Brasil, né? No Brasil todo. E depois disso, acabamos nos casando. Ela foi trabalhar de novo no mercado do que era mesmo? Voltei para o mercado de cartão de crédito. Cartão de crédito, verdade. Isso. Fui convidada para Só que voltar assim, a trabalhar a na gente empresa. chegava em tarde, super tarde, comia meu julamen com salsicha, o que dava para fazer. Que era bom demais. Era bom pra caramba. Bom. E vinha Pomarola. pomarola. E a gente muito jovem, e eu, assim, eu recebia muito dinheiro já, né? Comecei a ter o sucesso que eu vislumbrei com 15 anos, com 22 anos eu já estava tendo uma companhia que me dava muita responsabilidade, mas graças a Deus eu estava preparado para aquilo. Eu acho que, mesmo que intuitivamente eu me preparei nesses 6, 7 anos que eu vislumbrei ter uma empresa, eu estudei e me preparei emocionalmente para que segurasse aquela situação. Porque eu tinha 150 funcionários dentro de uma Ford, lá dentro, nessa época eu já estava em São Bernardo, trabalhando para a Ford, com a separação da Volkswagen, né? E era uma pressão enorme para resultados. Eu fazia 25 eventos por fim de semana. Ô, louco! E eu fui um dos primeiros a ter celular no Brasil, assim, aquele tijolão mesmo. Você tijorola. O pessoal me ligava a cobrar, porque o pessoal não tinha, por ele não me ligar, para relatar pontos ruins, que o cara nunca liga para te falar coisa boa, né? E a gente tinha que resolver.
E foi assim, foi maravilhoso. Aí casamos, ela estava na companhia de cartão de crédito e eu via que ela tinha muito talento, muita dedicação no que ela fazia, ela sempre foi muito vendedora, não? Muito articulada. Eu falei, poxa, por que você não vem trabalhar Era comigo? não. Exatamente. Por que você não vem trabalhar comigo? Né? Todo mundo fala que não acaba com o casamento, mas eu não penso dessa forma, você também não pensa dessa forma. Muito pelo contrário, a gente pode construir mais, né? E a gente sempre teve muito respeito profissional um pelo outro, sabe? A hierarquia, o que um faz, o que o outro Que é muito faz. difícil separar, né? Muito difícil, muito difícil. Mas, assim, a gente tem que ter maturidade, né, André? E saber assim, nós estamos juntos. Em vez de você ter um estranho do seu lado, você tem a pessoa que você confia, que você quer a sua vida, né? Bem, a Silmara veio trabalhar com a gente, veio trabalhar comigo, e a partir daí nós faturamos o dobro quando ela entrou para trabalhar. Uau. E ela, chegamos a ter 300 funcionários, ela tocava praticamente toda a operação, eu cuidava da parte financeira e estratégica, e ela cuidava da parte de consultoria, da parte gestacional dos Então, grupos de trabalho. mas ela virou tua sócia na tua empresa ou vocês montaram uma empresa nova? Virou sócia. Montamos uma empresa nova, na verdade, né? Porque a nossa empresa cresceu. Mudamos o brand, tudo. E a partir daí, nós começamos a montar um monte de outra empresa. Então, a gente teve transportadora, tivemos 2 postos de gasolina, tivemos escola de informática e quase quebramos. Porque a gente não conseguia tocar nada. Sim. Uma coisa começou a consumir a outra. Imagino. Né? Mas foi também um aprendizado maravilhoso, porque a gente aprendeu e ela fez eu prometer. Ela falou, quando você quiser comprar alguma empresa ou montar um negócio novo, você vai montar para dentro da nossa consultoria e criar dentro da nossa consultoria. Então, o que aconteceu? Quando todo mundo estava terceirizando, nós verticalizamos. Montamos uma marcenaria para montar estandes de cenografia dentro da empresa. Tínhamos a parte de treinamento, desenvolvimento de treinamento, que eram os consultores, a parte de test drive e por aí afora. Nossa empresa começou a faturar o triplo do que a gente faturava até então. Caramba. Ninguém acreditava porque todo mundo acreditava na terceirização. Sim. E nós... Não, que era uma tendência global, inclusive. Eu sei porque, na época, a forma, a gente vai chegando no final aqui do primeiro bloco, porque eu acho que a gente pode desenvolver mais no segundo sobre isso, que é bem interessante. Era uma tendência teve a fase da industrialização e a fase da terceirização, que foi em meados de, eu acho que 95 ou 2000, eu não lembro exatamente. Todo mundo estava terceirizando, porque os custos, principalmente em São Paulo, estavam altíssimos, né? A mão de obra, aluguel já estava subindo, enfim, e escassez de terra também, né? E várias empresas estavam terceirizando até para fora do país, para outros polos industriais, que não era uma coisa muito normal, né? Abrir mercado e você verticalizar no momento que todo mundo está terceirizando, realmente é uma visão que poucos empresários na época, não é nem que tiveram, que conseguiram fazer dar certo, né? Exato. E aí, Silmara, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que a gente tem ainda 3 minutos aqui nesse bloco, que é na tua visão de marketing e vendas. O que você enxergou? Porque dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga. Eu sempre gostei muito da área comercial, sempre gostei muito de marketing também, de me comunicar com as pessoas e nunca tive medo nenhum de ir em frente, de conversar, de pegar o telefone, ligar, chamar, escrever. Na época era mais até ligação do que a história do WhatsApp, manda uma mensagem, enfim. E até hoje eu falo que eu sou old fashion para as pessoas porque eu ligo, né? Eu passo a mensagem, eu falo, essa pessoa não vai ler essa mensagem, eu vou ligar. E então eu sempre, e aí quando eu analisei realmente, né, fui para dentro da empresa, analisei, falei, a gente tem aqui um potencial realmente gigante de trazer clientes de todos os segmentos. Então, não vamos só trabalhar com a indústria automotiva, vamos trabalhar com todo tipo de indústria. Perfeito. Foi aí que eu fiz, então, um trabalho imenso, comercial mesmo, e trouxe, a primeira empresa que eu trouxe, assim que começamos a trabalhar juntos, foi a Goodyear. Uau! Muito bom, muito bom. A gente vai finalizar aqui o primeiro bloco, mas eu quero que você não saia daí, porque eu tenho algumas perguntinhas, porque também aqui, vocês sabem, né, meu ouvinte, eu não alivio. Tem pergunta que eu quero saber, esse negócio de trabalhar, marido e mulher, crescer, se um pensa de um jeito, pensa do outro, as coisas que deram errado, porque também a gente não vai contar só história de sucesso aqui, né? Vocês já sabem que aqui a gente compartilha o que a gente faz na prática, tá? Principalmente quando a gente tem um casal aqui que é mais um case de sucesso
Então eu volto daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Não sai daí, eu volto já já. Deixa eu te contar uma coisa que mudou minha forma de enxergar crescimento. Ao longo da minha trajetória aqui nos Estados Unidos, alguns momentos mais decisivos não aconteceram em grandes palcos. Eles aconteceram em conversas informais, encontros, em ambientes onde eu percebi que estava cercado por pessoas que pensavam grande, que estavam construindo algo relevante. Esses ambientes aceleram você. Foi com essa visão que nasceu o nosso ecossistema Beer Nation, não como um evento isolado, mas como um ecossistema estruturado para brasileiros que querem crescer de forma consistente aqui nos Estados Unidos. O Beer Nation Club reúne experiências e conexões presenciais que elevam o nível das relações. O Beer Nation Hub é a base estratégica para quem precisa de estrutura e presença no mundo dos negócios. E também o Beer Nation Leader, que é um programa de desenvolvimento para quem quer acelerar sua trajetória com direção muito clara. No fim, tudo começa pelo ambiente que você escolhe frequentar. Se você sente que está pronto para estar num ecossistema que expande sua visão e suas oportunidades, conheça o Beer Nation. Os links estão aqui na descrição. Eu falei rapidinho aqui a introdução, porque eu não quero perder nenhum segundo aqui desse papo que tá muito bom. Já falamos aí do começo de vida de vocês, de carreira, de família, de estudo. E aí chegamos na parte da sociedade, que é um tabu. Muita gente fala assim, não trabalhe com seu cônjuge. Eu trabalhei com família a vida inteira, com a minha mãe, que era uma coisa muito difícil. A minha mãe chegava nas reuniões, me chamava de filhinho, e eu falava, mãe, não pode, aqui não sou filhinho. E eu também não podia chamar ela de mãe. Então imagina um filho não chamar a Dona Tuna, que Deus a tenha, de mãe. Falar, Dona Tuna, Tufi, tio, padrinho Isaac, meus irmãos. Então eu sei que é complicado. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acho que tem uma coisa que é muito rica para a gente compartilhar, que é exatamente quando separa o marido e mulher do sócio, que é uma língua muito tênue, né? Então imagina o seguinte, tá? Vou dar um exemplo, você que é ouvinte, que tem o cônjuge trabalhando junto, que eu acho que é importante, você manda também uma mensagem para mim lá no Instagram, @AndréDueck, que eu quero saber também da tua história. Imagina que você tá lá no meio do dia, saiu para almoçar, e aí vira casal, e aí o filho liga. Como é que faz para mudar esse chip? Começar pela Silmara, como é que faz? Sócio, marido, família, e não pode, às vezes, misturar no meio de uma reunião, como eu falei, no meio de um projeto, com um cliente, com um fornecedor, mas na hora do almoço pode. Como é que faz para compartilhar isso com as pessoas, que eu acho que são lições que pouca gente acaba acreditando muito nesses paradigmas e criando mitos que é impossível dar certo. Na realidade, nós nunca nos preocupamos em fazer disso uma regra para a nossa vida, né? Então, saímos para almoçar, não necessariamente nós vamos falar só de família, não. Nós falávamos sobre trabalho, basicamente. Chegando em casa, isso acontece até hoje, que a nossa vida é trabalho. Hoje os nossos filhos são grandes e eles trabalham também. Então, inclusive a Carol está aqui assistindo a gente. Inclusive a Carol está aqui. E então isso realmente não tem como você evitar. Só que isso nunca nos fez mal. E nós nunca combinamos, olha, nós teremos uma regra. Não, aconteceu naturalmente, porque nós sempre tivemos paixão por trabalhar, paixão por que nós fazíamos. E isso a gente sempre procurou ensinar para os nossos filhos também. Independente do que você for fazer, faça bem feito e faça com paixão. Mas é exatamente isso. Eu concordo com você, mas existe um tabu da sociedade que é assim, que se trabalhar junto, fica falando de trabalho a vida inteira e aí não fala de família, não fala dos momentos de lazer. Eu sei porque eu tinha isso, né? Eu almoçava com a minha mãe todo dia e com meus tios, que tinha um almoço de diretoria, e tava lá. E eu evitava falar de trabalho, mas vinha o assunto trabalho. Mas eu queria te perguntar justamente por isso, porque a gente sabe de muitos casos que acaba desgastando a relação, né? Então, por isso que eu acho que no nosso programa a gente tem algumas perguntas que a gente faz, justamente para mostrar para as pessoas que não existe uma verdade 100%, cada um vai se adaptar, e também não tem um mito 100% que aquilo lá vai dar errado para todo mundo. Vocês são um casal bem-sucedido na parte física, jurídica, familiar, como pais, como empresários, executivos que foram. Então, eu acho que tem o case, mas eu queria saber dos perrengues. Queria saber porque as pessoas, tudo vai estar certo, todo mundo vai falar que legal aquele casal que foi no programa, o Ricardo e a Silmara Leoncini. Mas onde teve perrengue?
Eu acho que é legal a gente compartilhar isso e como vocês lidaram com isso. Fala, pô, um dia nós brigamos como casal e na segunda-feira tinha um lançamento de um produto com um cliente e a gente tinha que estar com um sorriso aberto. E o Sim. casal, às vezes, faz parte, às vezes, ficar, não tá numa animosidade. Como que vocês lidavam com isso? Bom, sempre lidamos assim, né? Aconteceram 2 ou 3 vezes, foram poucas, tá? Porque nós sempre separamos muito o que cada um faria. Então, eu nunca gostei de lidar com a parte financeira e logística. Então, assim, financeira, logística e estratégia, Ricardo. Comercial, consultoria, conversar com Marketing. funcionários, marketing, Silmara. Então, isso sempre foi muito Já separado. elimina 90% do estresse, né? Exato. Então, nós nunca confundimos as coisas, sempre foi bem determinado, né? Nunca um quis dar pitaco na área do outro. Não, foi bem determinado isso desde o início. E aconteceram 2 ou 3 vezes de que eu cometi erro, né? E aí o Ricardo falou, pô, não pode, né, fazer dessa forma. Você precisa se concentrar, tem que ser assim, tem que fazer assado, enfim. Sempre procurei fazer certo, mas erros acontecem. Sim. E aí sim, fui chamada a atenção, mas eu sempre fui uma pessoa assim, independente, né? É o meu marido que está chamando a atenção? Não. É o Ricardo que está chamando Sim, a atenção, o lógico. meu sócio aqui, e se ele está chamando a minha atenção, é para o bem da empresa e para o meu bem também, como profissional. Então, se eu não estou enxergando, ele está enxergando e ele vai me ajudar. Sim. Então, ok, baixa a cabeça, faz o que é certo, corrige, bola para frente. Não, Né? legal, Vamos legal. tocar. Então, sempre foi dessa forma. Agora, se realmente a pessoa não aceita a correção, né, não aceita a opinião, fala, olha, você está errada, aí fica mais difícil. Lógico, Aí lógico. dá o Não, atrito concordo, realmente. concordo. Ricardo, me conta aí uma memória que você tem aí de algum momento de estresse e como que vocês resolveram, porque eu acho que é legal a gente compartilhar isso com o nosso ouvinte, para eles entenderem que tem desafios entre sócios, entre casal, entre executivos, sempre tem desafio. E eu acho que é legal a gente compartilhar o problema que a gente teve, o desafio, nem sempre é um problema, mas é um desafio, e a solução. Conta aí um exemplo, vai que você lembre. Eu acho que é importante falar o seguinte, que eu tenho uma regra comigo e a gente acabou levando essa regra para o nosso casamento. Deu problema, deu um desentendimento, falou alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que você não te incomodou, não pode virar o dia. Você tem que resolver aquele dia. Muito bom, gostei. Então, assim, você ficou nervoso agora. Eu falei alguma coisa para você que te incomodou. Isso Seja é uma... trabalho ou pessoal. Seja o que for. Certo. Então, assim, o André Dueck e o Ricardo tivemos um desentendimento. Você ficou super bravo, eu fiquei super bravo. Nós saímos daqui, um se olhar na cara do outro. Daqui 1 hora eu vou te ligar, porque em 1 hora já acabou. É verdade, não fica remoendo, né? Não, eu não tenho que pensar por que a Silmara fez isso. Ela fez para me prejudicar. Gente, nós falimos, nós somos falíveis, nós somos pessoas falíveis. Sim, né? sim, sim. Nós cometemos Falhamos, erros, né? Nós falhamos. exatamente, É. cometemos erros a todo momento. Agora, é o que a gente sempre fala, como é que você lida com pós-venda? Né? Como que você reage a essa situação de Conversando. desconforto? É conversando. É. E graças a Deus a gente trouxe isso para os nossos filhos. Eles perguntam tudo sobre os nossos negócios, eles querem participar dos nossos negócios, tem interesse. Um dos meus filhos, ele já trabalha numa companhia de construção, ele aplica muita coisa que ele conversa comigo, ou com a gente, com a Silmara também. Então, assim, para nós é um orgulho muito grande ter carregado isso como uma forma de vida nossa, para a nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Muito bom. Erros acontecem. Como que nós vamos lidar com isso? Não pode passar de hoje. Eu não vou deitar bravo com a Silmara e nem ela comigo. Resolver o problema no curto prazo. Tá vendo, meu ouvinte? Ó, lição, anotou aí? Teve um problema, seja com o seu cônjuge, seja com o seu sócio, ou às vezes até o dono da empresa é um cônjuge e o outro não é dono, que é mais complicado ainda. Eu sei porque eu passei por situações assim, né? E na minha família teve dono mesmo, tinham 2, e o resto era tudo empregado, mas a gente tinha que ter a maturidade para saber separar. Eu achei muito legal isso daí que o Ricardo falou, que a Silmara também. Então, sirva de lição para você, nós imigrantes aqui na América, temos dificuldade, vai ter o dia difícil, não deixa virar o dia. Lições de Ricardo Leoncini. E aí eu quero explorar um outro lado agora, que é Estados Unidos. E aí vocês saíram do Brasil, super bem-sucedidos, com os filhos bem encaminhados, empresa, consultoria, e viraram a chave para os Estados Unidos. Primeiro, por quê? E vocês viraram a chave de uma vez para outros setores que vocês nem tinham trabalhado. Porque eu acho que isso é legal, porque é mais um tabu que eu gosto de explorar e gosto de quebrar, porque eu também
sempre cito esses exemplos, que eu trabalhei em setores totalmente diferentes do que eu vim trabalhar aqui. Muita gente fala assim, não, só vai dar certo se você trabalhar no mesmo setor, mesmo skill. E os Estados Unidos é um país tão grande que você tem que achar um nicho. Né, Silmar? E aí, como foi o projeto? Vocês acordaram um dia de manhã e falaram assim, vamos morar para os Estados Unidos? Como é que foi aí? Conta pra gente. Na realidade, assim, a primeira oportunidade que nós tivemos nos Estados Unidos foi em 2013, quando nós trouxemos as crianças pela primeira vez, passear na Disney e tal, porque nós decidimos esperar eles estarem crescidos, porque sabíamos Qual a que, idade deles na época? na época, 2013, Carol é de 2001, tinha 12 12. anos, Matheus estava com 8, Matheus 10, e Lucas estava com 7 anos, isso. E aí já estavam numa idade tranquila, caminhavam, tal, podiam brincar no parque. Ok. Sim. Quando nós pousamos aqui, que nós vimos a limpeza, a organização. Ah, era a primeira vez a família nos segurança, Estados Unidos? Primeira Uau! vez a família nos Estados Unidos. Foi chocante. Foi impressionante, assim. Bateu uma coisa, assim, falou, meu Deus do céu. Primeiro mundo. Primeiro mundo, a cegonha colocou a gente no lugar errado. Porque tudo que tinha aqui era a nossa expectativa no Brasil. E nós nunca tivemos. Né? Infelizmente é isso. Né? É o país em que eu nasci, cresci, mas infelizmente ele não atendia a nossa expectativa. Né? A nossa visão era totalmente diferente. Mas dessa primeira vez já deu vontade de morar? Já deu vontade de morar. A hora que nós olhávamos assim as ruas. Então, assim, Ricardo e eu sempre tivemos uma conexão e uma visão muito similar em relação a essas coisas. E aí passeamos, enfim, puxa vida, vamos dar uma conhecida no bairro e tal. Seria maravilhoso se nós morássemos aqui. Isso era em Orlando. Isso, nós pousamos em Miami. Tá. E depois, eu não lembro quantos dias, nós fomos para Orlando. Mas foi em Boca. Pousamos, fomos para Boca. E aí, foi assim, André, vamos morar aqui? Vamos planejar a nossa vida? Que loucura, na primeira vez? Na primeira vez. Uau! E aí isso foi em julho de 2013. Dezembro, nós voltamos. Porque aí nós decidimos. Bom, então agora as férias todas aconteceram aqui, até realmente a gente morar aqui. Vamos testar. Vamos testar. Aí em dezembro a gente comprou uma casa. Aí falou, então a gente vai realmente morar aqui. Tá bom. Uma casa em construção, né? Uma casa, construção. Aí, e assim aconteceu sucessivamente. Dezembro de 2013, depois nós voltamos aqui em 2014, e com isso a conversa já começou com a família. Carol começou a se preparar com o inglês, ela falou, preciso falar fluentemente o inglês. Essa era outra pergunta aqui, essa era outra pergunta. A família toda apoiou? Família toda apoiou. Na época, meus pais eram vivos, e a minha preocupação maior era a minha mãe. O Ricardo perguntou até, falou, tem certeza que você quer? Porque você vai ficar distante da sua mãe. E minha mãe praticamente convivia conosco todos os dias. Ela passou 15 anos das nossas vidas assim, juntas, porque ela me ajudava com as crianças, né, no Brasil. E aí eu falei, não, eu quero morar aqui porque eu trago ela para cá. A cada 6 meses eu trago ela, enfim. A gente faz essa adaptação. Né? Eu sei que ela vai sentir, eu também vou, mas é o futuro dos nossos filhos. Então aqui a gente viu perfeito. Que sim, que nós temos condições de fazer o futuro deles. Muito interessante vocês tomarem uma decisão tão rápida, a família apoiar e vocês mudarem tão rápido, né? E aí eu queria estender a pergunta a você, Ricardo, e na parte de negócio? Porque emocionalmente, para morar, Estados Unidos é lindo, maravilhoso, Miami, Boca Raton, Orlando, Nova York, lógico que é uma disruptura muito grande quando a gente compara com o Brasil em vários lugares, né? Apesar de o Brasil também ter lugares lindos, maravilhosos, mas o emocional... Vamos falar que a Silmara acabou de dar um depoimento. E o racional? Porque esse é o grande desafio, né? Falar, legal, vamos morar nos Estados Unidos. Família vai estar lá, todo mundo feliz. Casa, limpeza, funciona, segurança. Mas e o negócio? Como é que foi essa discussão do casal? Fala assim, tá bom, e aí? Vamos para lá, vamos fazer o quê, Davi? Sim. A gente veio para cá para se aposentar, né? Essa era a nossa ideia. Vamos investir em alguma coisa aqui, vamos viver de renda, porque afinal de contas... Mas vocês eram jovens. Eu tinha 50 já. Ah, tá. Né? Jovem. Eu tenho 52. Já tenho 57 para 50, então uns 8 anos. Mas o primeiro grande desafio era pegar um visto para a gente estar legal aqui, né?
uma coisa que a gente não abre mão é de fazer as coisas de forma correta. Sim. Fizemos um visto de EB5. Visto de investidor. Hoje temos green card, estamos esperando sair agora para a gente pegar a cidadania, enfim. Mas nossa ideia era fazer um investimento em algum negócio, tanto que eu fiquei 1 ano pesquisando coisas. Já morando aqui. Morando aqui. Obviamente, caí no conto do vigário. Sim, muita gente, como né? muita gente cai. E aí a gente começou a entender como eram os Estados Unidos, que a gente não podia levar... O Brasil é desafiador? Sim. Mas aqui o desafio é diferente. Né, que vocês mudaram muito rápido. Sabe que eu tenho um capítulo no meu livro que eu chamo de Regra dos 10. Sim. Que é você morar num lugar sem você ter visitado no mínimo 10 vezes é um risco muito grande. Porque você não entendeu a cultura ou você pegou só uma parte do lugar que é a parte boa. Você não conseguiu viver a parte ruim. E 10 vezes, às vezes, você consegue ter mais, vamos falar assim, mais oportunidades de enxergar coisas que normalmente você não enxerga. Vocês mudaram depois de 3 vezes, né? Não, a gente Foram demorou, 4 né? anos. Nós viemos para cá em 2018, nós ficamos 5 anos. Ah, tá, preparando. entendi. Vocês compraram a casa em 2014, Isso, ficamos tá, visitando. entendi. Mas isso não impediu, né, da gente ter tomado decisões erradas. Claro, a gente fala, caímos no conto disso, daquilo, mas as decisões finais eram nossas. Sim, né? sim. Os nossos erros, a gente tem que assumir esse tipo de coisa. Até que a gente percebeu, na verdade, desde que a gente chegou aqui, eu sempre achei que a construção civil era um negócio fantástico, né? E o é. Mas a gente queria fazer uma coisa diferente, assim como a gente fez no Brasil, né? E aí nós ficamos estudando o mercado durante um bom tempo, até a gente chegar no nosso modelo de negócio que nós entendíamos e entendemos que é o ideal, né? Onde você cria um ecossistema onde as pessoas podem visitar e resolver os problemas dela lá dentro, né? Porque nós visitamos muitas lojas aqui, lojas maravilhosas, é um mundo diferente. De decoração? Né? De decoração. Mas sempre numa mesma regra. E aquilo pra gente, a gente podia falar, não é que isso não seja bom, é bom porque está funcionando, mas por que a gente não tenta fazer o diferente? Talvez não seja o melhor, mas o diferente. Onde a pessoa entre na nossa loja e se sinta à vontade, tenha vontade de fazer negócio conosco. E não simplesmente vai lá comprar alguma coisa, né? Nosso foco na nossa loja nem é vender nada quando a pessoa vai nos visitar. É o relacionamento. É relacionamento. Eu acho que essa é uma coisa que poucas pessoas entendem e eu gosto sempre de falar aqui para o nosso ouvinte. Existem 2 tipos de negócio. Transacional, que é compra, venda, intermediação de serviço, enfim, que é 90% do mercado, e relacional. O relacional é pessoa para pessoa e o negócio vem em segundo plano. Você pode estar assistindo a gente, estar ouvindo a gente e falar assim, pô, André, mas isso daí é quase impossível. Eu estou lá, eu tenho que vender, eu tenho que ter uma transação financeira, de negócio, comercial com o meu cliente, tal, com o meu patrão. Enfim, sim, mas isso é secundário. E são poucas pessoas que enxergam isso e eu sei que vocês são exceção, que vocês montaram um business, que eu quero até que vocês falem aqui, a gente vai chegar na parte final do programa, montaram um business que ele é muito mais na relação das pessoas do que no produto ou no serviço, né, Silmar? Exato, é um ambiente realmente em que a gente tem o prazer de receber as pessoas para que se sintam confortáveis. Então, a gente teve todo o cuidado e todo o critério de criar, né, toda a marcenaria, a movelaria, a iluminação, para fazer com que realmente a pessoa se sinta em casa. Não, e parece uma casa mesmo, E show. parece uma casa. As pessoas chegam lá e é muito prazeroso, porque não querem ir embora. Então, as nossas reuniões, que antes nós estávamos, acho que a gente vai fazer uma reunião aqui de 1 hora, de repente, para falar de um projeto, são 3 horas no mínimo. É que a pessoa fica à vontade, né? Porque a pessoa fica à vontade. E isso, para nós, é muito gratificante, porque está atendendo o resultado que a gente esperava realmente. sim. Independe da língua, né? Exatamente, independente da língua. Então, nós recebemos brasileiros, recebemos americanos, hispanos, e todos interagem da mesma forma ali. Então, a conexão acontece muito assim, à vontade. As pessoas realmente gostam de ficar lá porque é um ambiente bonito e eles entendem que realmente teve uma preocupação em receber. Mas acho que, dependendo disso, porque um ambiente bonito, qualquer dinheiro compra. Faz para fazer um showroom tão maravilhoso quanto o de vocês. Mas a grande questão é a personalidade dos donos. E eu acho que isso é uma coisa que não se ensina, porque personalidade é DNA,
Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode liderar, por exemplo, e vocês lideram muito isso, por exemplo, né? As pessoas percebem que tem uma conexão, quando você chega lá, por exemplo, eu vou lá, conheço o Ricardo. O jeito que ele me serve o café. Então, ouvinte, presta atenção. O jeito que a pessoa te serve o café, às vezes, é um detalhe que pode parecer pequeno. Pô, André, mas café é café. Café é café. Mas o jeito que serve o café, você vai ver se a pessoa tem mais atenção com você ou não. Fala assim, café curto ou longo? Expresso ou americano? Com cream ou sem cream? Você quer numa xícara grande, xícara pequena? Adoçante, açúcar ou sem nada? São 10 perguntas. Então, você mostrou o interesse genuíno pela relação de um simples café. Gente, estou dando um exemplo de um café que é a coisa que todo mundo, a gente, até no Biana, a gente tem uma xícarazinha do café. Que a gente fala assim, vamos tomar um café? O que significa? Vamos fazer uma reunião, vamos conversar, vamos se conhecer, seja um cliente, seja um parceiro, seja um fornecedor, seja um investidor. O café é o símbolo disso, né? E a gente não tem nenhuma propaganda de café aqui, não, gente. É mais para o simbolismo disso. E vocês servem um café muito bom na simbologia do café, que as pessoas hoje perderam isso. As pessoas já vão direto, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Porque o americano é muito direto, né? Ele praticamente te serve um café assim e já vai direto ao ponto. Ninguém faz reunião de 1 hora, não vou nem falar 3 horas. Ninguém faz reunião, porque a famosa frase americana, né? Time is money. E é uma coisa muito difícil. Eu acho que teve muitos ensinamentos aqui de vocês hoje. A gente vai chegando no final do programa, o programa está muito bom. Tudo que é bom, a gente passa muito rápido, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho agora de futuro. O que você está enxergando no mercado, no nosso país, na nossa região? Ricardo, depois a Silmara também, se puder contribuir, que eu acho que é muito legal para o nosso ouvinte entender a visão dos empreendedores, empresários, executivos que passam por aqui. A minha percepção é de que o mercado vai aquecer muito nesse segmento que a gente atua. Nós já estamos percebendo, né? A gente faz muita visita de campo aqui e casas que eram mais simples hoje estão dando espaço para mansões, verdadeiras mansões. Nós temos clientes com casa de 40 milhões de dólares, Uau! 20 milhões de dólares. Nós estamos com uma construtora que era super pequenininha, uma construtora americana, eles só faziam reforma. E hoje eles estão fazendo casa de 40 milhões, que estão entregando, que a gente está nesse projeto com eles. Uma casa de 17 milhões que entregaram, uma casa maravilhosa que levaram a gente para visitar. Então a gente tem percebendo que Boca Raton, Deerfield, Pompano, que era um lugar que aqui na mesma lugar da sede da nossa rádio, que era um lugar mais popular, e estão vindo vários, tem 7 projetos de luxo só na praia em Pompano Beach. Então nós temos uma expectativa para os próximos 7 prédios. Até pelo próprio presidente, né, dos Estados Unidos, que é uma pessoa que vem dessa área, e ele quer baixar o déficit que existe, e ele Sim. entende que com corte de imposto para a construção vai conseguir atingir boa parte disso. Então a nossa expectativa é muito positiva. Aqui nunca deixou de ser bom esse mercado, né? Sim. Talvez ele fique menos aquecido, mas o que a gente entende é que para os próximos 2, 3 anos o negócio vai ficar muito interessante. Concordo. Perfeito. E você, Silmara? O que você está enxergando de diferente que pode compartilhar com o nosso ouvinte? Da mesma forma, eu vejo assim um mercado muito promissor e vejo a Bihome muito grande. Assim, vejo ela realmente em diversas regiões, tendo a possibilidade de estar próxima de um público grande. E é uma coisa que, assim, eu particularmente almejo e vejo. Né? Concordo. O que depender dos nossos esforços, nós faremos. Vocês têm tudo para que isso se realize, porque vocês estão criando uma coisa que pode parecer commodity. O que é isso, meu ouvinte? Você fala assim, pô, André, mas eles vão ter uma loja de decoração, marcenaria, fazer cozinha, closet, armário, enfim, um escritório, um home office. É commodity? Depende o que você oferece de experiência para o teu cliente. Depende do tipo de serviço, depende do que você constrói do seu branding. O que é isso, né? Muita gente confunde branding com marca. Marca é uma coisa, o branding é a percepção de valor que o seu cliente tem do seu negócio, seja do serviço, seja do produto. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Você pode ter uma loja linda, maravilhosa, vendendo bem. Se você trata mal o seu funcionário, o seu branding vai ser destruído. Se você paga atrasado o seu fornecedor, o seu branding no longo prazo não vai se sustentar. Se você tem problema de review com seus clientes, com a justiça, não vai durar muito tempo, tá? Pode ser uma coisa que no curto prazo, e vocês têm todas essas qualidades
de branding, de serviço e de experiência. Então, acho que é uma coisa que vai ser natural acontecer. Vou estar aqui torcendo e apoiando vocês. Mas a gente fala que esse programa não termina aqui. Como é que faz para as pessoas continuarem se conectando com vocês, com a Bihome? E o Ricardo, eu sei que não tem rede social, então vou falar com a Silmara. Não, na realidade, nós temos o nosso Instagram, né, que é o Be Home Concept, _. Tem o meu telefone, eu estou agora criando o LinkedIn, Ricardo também está criando. Muito bom, é isso aí, isso aí. Já, ó, o Ricardo Nós somos vai muito entrar no mundo old-fashioned. digital. Mas tem o nosso website, www.behomeconcept.com. E o que mais? E temos que convidar os ouvintes para ir lá conhecer. Com Aqui certeza. pertinho da nossa rádio, aqui em Deerfield. Estamos aqui em Segue lá. Página do Instagram. É isso aí. Tá mar... Ó, gente, o problema de você conhecer lá é que você não vai querer ir embora. Esse é o único problema. Mas vai tomar um cafezinho. Vai Será tomar um prazer. café muito bom. E o pão de queijo, o pão de E queijo. o pão de queijo. Muito bom, Quando muito não bom. queima, Será um né? prazer receber todos lá. Querida, muito obrigado, Ricardo. Obrigada, Obrigado André, mais por uma você. vez aqui. Foi muito rica essa conversa, muitas lições, que é muito legal ver um casal há tanto tempo trabalhando junto e mantendo a essência, os valores familiares, o propósito. Acho que isso é o mais importante antes de um sucesso profissional. O sucesso profissional, ele vai vir com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, André. Meu ouvinte, espero que você tenha gostado. Papo muito rico, muitos insights, muitos aprendizados em mais um programa Potência Empreendedora. A gente volta no sábado que vem. Um bom fim de semana a todos e um grande abraço. Até mais!